Muito bem, o assunto a partir de agora aqui na bancada empresarial, aqui no Canal 4, é inovação, é tecnologia, é mostrar um pouquinho do que essa turma anda fazendo no mercado. Vamos falar da Ecomac, está aqui o Agenor Fortuna de Carvalho, gerente comercial, nos passando um pouquinho as novidades, o que a gente está fazendo para melhorar os processos, a área de sustentabilidade, a área ambiental, a preocupação, até porque a gente tem um custo legal em cima disso. Se você não cuidar, tem que pagar. E se você paga uma notificação, uma multa, alguma coisa na área ambiental, é dinheiro jogado pela janela, porque o serviço tem que fazer igual. Então é melhor preservar, ir buscar solução com quem conhece. E o Agenor, a partir de agora, vai nos passar um pouquinho o que a Ecomac está trazendo de diferente para o mercado. Quando eu vejo uma máquina, quando eu vejo produto, quando eu vejo um óleo diferenciado, um óleo solúvel, eu quero saber para que eu posso usar, aonde eu posso usar e qual é o benefício para a equipe de trabalho, para a empresa, para a lucratividade, para o respeito à área ambiental. Agenor, vamos falar um pouquinho para ti que está trabalhando no mercado, no dia a dia, na área comercial. A Ecomac hoje, qual é o grande foco dela, da tecnologia? É produto, é processos, é solução para o mercado industrial? Dá uma ideia para a gente. A Ecomac, Carlos, ela surgiu em 2010, trazendo ao mercado uma nova tecnologia no setor metal-mecânico. Isso iniciou com o diretor Daniel de Carvalho. Então, desde seus 13, 14 anos, trabalhando junto com seu pai na Fortuna, ele nunca se deu por convencido de ter que pagar para levar embora o óleo solúvel após o seu uso nos equipamentos. Ou seja, tinha que levar embora algo que 95% era água e 5% apenas era óleo. Então se pagava um preço, e se paga hoje, muitas empresas ainda, um preço elevado, e ele começou a pesquisar, a buscar uma solução isso a nível mundial. Não conseguindo isso, ele então na época já estava cursando a automação industrial. Ele falou para os professores: eu tenho esse problema na empresa, gostaria de ter uma solução. Aí então os professores: boa sorte, o que tu precisar nós vamos te dar suporte. E ele passou a pesquisar em cima disso, apresentou um trabalho final de curso, não nesses moldes que está hoje, né? Aí, terminando ali, ele achou que poderia ser a solução para a empresa da Fortuna. E ele passou a pesquisar mais 2 anos após o curso, em parceria com laboratórios. Ele fazia os testes, porque um dos maiores problemas é para essa solução do óleo solúvel são as bactérias. E aí ele fazia, modificava e foi até que ele conseguiu um resultado onde ele diminuiu em torno de 80% a quantidade de óleo que a empresa comprava mensalmente. Então foi uma redução bem significativa, e até então, até 2010, ele estava trabalhando com o propósito de solucionar o problema dele, da empresa da Fortuna. Aí, diante desse resultado excelente, ele: não, peraí, eu posso oportunizar isso também às outras empresas do setor que utilizam óleo solúvel, e é por isso que que a Ecomac foi criada em 2010, justamente para fabricar e comercializar esse produto. Claro que já sofreu algumas mudanças, atualizações no produto, e hoje nós estamos com uma tecnologia fantástica, levando aos clientes a possibilidade de diminuírem, no mínimo, 50% a sua compra do óleo solúvel. Então, além da contribuição com o meio ambiente, consegue levar ao cliente a redução de um resultado já direto financeiro. Aconteceu com um cliente bom, na região noroeste. Eu estava iniciando o trabalho com a Ecomac
E eu perguntei, por que você demorou quase 6 meses para adquirir nosso equipamento, se era algo que você viu que dava toda essa diferença para você, em questão de economia, ambiental e financeira? Aí ele me colocou uma coisa que eu entendi. Tem problema? Tem problema. Você é pedido aí, pode atender, pode pegar, desliga aí, não tem mistério nenhum. Tá, claro, Porque, na prática, o que a gente está falando com o Fortuna aqui, o cara do comercial, os caras vão ligando aí. É que o Comac lançou, eu até gostaria que tu terminasse, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o regenerador de óleo solúvel, para mostrar um pouquinho para a turma, um equipamento que vocês vêm aperfeiçoando, mas na prática aquilo que tu falou, economiza, tem um trabalho fundamental na área ambiental, que é uma preocupação permanente, porque a gente está falando com óleo hoje, o óleo é uma das coisas que mais contamina o lençol freático que a gente tem. E isso é uma preocupação permanente, uma preocupação com os postos de gasolina, tem várias coisas que a gente vê, e na indústria a mesma coisa, que produz, lava as peças, os equipamentos, sai da máquina num processo e precisa saber o que fazer com isso. E a Ecomac vem pesquisando na prática e trazendo soluções, né? Exatamente, né? Porque houve algumas apresentações no mercado de algo que filtra o óleo, mas não regenera. Porque regenerar é diferente de filtrar. Regenerar, você traz de novo, tá, o produto, as características que ele tinha antes, né? Porque ele passa a estar contaminado com outros óleos, com sujeiras, com cavaco, etc. E o processo com o nosso equipamento, ele diminui em mais de 90% a quantidade de bactérias, onde elimina todo aquele odor desagradável, que às vezes o operador chega na segunda-feira na empresa e não quer nem entrar próximo da sua máquina porque tem um odor muito desagradável. Isso é a ação das bactérias. Então, é algo que também o nosso processo, ele diminui tudo isso, ele deixa um odor mais agradável também. Nós temos a solução para isso aí. E então, a gente realmente leva a solução. E aí, como eu estava falando também do cliente, que ele adquiriu nossos equipamentos, e eu não estava entendendo por que demorava tanto tempo, e hoje ainda existem muitos clientes que eles não acreditam no resultado. Aí eu pedi para ele, para me entender por que as pessoas estão demorando para entender isso. Aí ele me colocou, eu recebo vendedores todos os dias. Aí o teu vendedor chegou e me disse, olha, eu tenho um equipamento, que você adquirir meu equipamento, você vai ganhar dinheiro e vai contribuir com o meio ambiente. Primeira coisa que ele fez, jogou na gaveta. Eu também acredito em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Aí na segunda visita, eu fui junto com o vendedor. Aí o vendedor me passou o potencial do cliente, realmente é um cliente muito conhecido no mercado. Aí eu fui com ele, aí falei toda a história, o que nós já tínhamos, e inclusive quais eram os clientes que já tinham o nosso equipamento. Aí ele me falando posteriormente, né? Quando você veio com o teu vendedor, você me falou todo esse processo, quem desenvolveu isso é um cara que tem usinagem. Esse negócio pode funcionar. Aí o que ele fez? Eu deixei uma lista de clientes que já tinha nosso equipamento, ele foi conferir. E aí o nosso cliente falou exatamente o que eu havia falado para ele. E justamente nesse momento nós estávamos lançando esse novo modelo com mais tecnologia, com todo o controle, toda automatizada. Aí ele esperou o lançamento, e quando nós fomos entregar um equipamento em Passo Fundo, esse cliente veio junto lá e viu o resultado. Quando ele viu o resultado, ele ficou encantado. Ele viu que realmente era aquilo que a gente estava colocando para ele, e o resultado é excelente. Qual é o cliente para esse produto? Todo cliente que utiliza óleo solúvel, que tem usinagem, né, ele pode utilizar esse produto e vai ter um retorno. Qualquer cliente hoje que tem ali um consumo em torno de
2, 3 mil reais, que ele gaste 2, 3 mil reais de óleo por mês, ele adquire nosso equipamento e ele paga. Nós temos ali via cartão BNDES. Ele pode fazer isso financiado via cartão BNDES, que só o que ele economiza, ele paga a parcela e sobra dinheiro. Então, além da questão ambiental, tem a questão financeira, né? E a própria empresa vai crescendo. Fora a incomodação que dá quando tu polui, quando tu faz alguma coisa, hoje o passivo, depois da primeira, segunda atuação ou notificação, a coisa começa a complicar. Porque ainda existem algumas empresas que acabam... E a legislação hoje é complicada. Descartando no Rio, descartando aí, e essas empresas menores. E lembrando que hoje, se tu não tiver a licença ambiental para alguns processos, tu não toca o negócio. É verdade. Tem empresas que hoje não podem nem abrir se não tiver a licença ambiental, antes de abrir. Então, essa é uma preocupação, até um bom argumento de venda, que o processo hoje, para tu implantar, inovar, ou tu criar algum espaço, uma filial nova, alguma coisa, vai abrir se tu não tiver a licença ambiental, tu não abre. Até tem um outro cliente também que ele procurou uma solução, ele esteve em feiras em... Aí o vídeo no ar aí do equipamento. Esse é o regenerador de óleo solúvel aí. Exatamente. Então é o processo todo tranquilo, né? O próprio a própria máquina aspira o óleo, né? Limpa o equipamento todo. Limpa, bem fácil. Aí, então toda ela está automatizada. Esse é o videozinho que está no ar aí dentro do site da Ecomac. Do site, né? Equipamento todo legalizado dentro das normas, né? Aí, olha, avisa quando passa o tempo de regeneração. E aí depois você vai extrair o fluido, olha aí, ó. Aí, então esse fluido é o que você vai utilizar. Tem um sistema de bomba, tipo bomba de combustível ali, né? Tem todo o comando digitalizado, uma coisa bem tranquilo de se trabalhar, e que ele fornece, inclusive nesse comando, ele fornece a economia na aquisição de óleo, a economia do descarte. Então eu tenho o controle total do processo e quanto que o cliente está conseguindo economizar com todo esse processo. Tu vê ali, ó, num processo de 450 litros, ele vai descartar 25 litros. Ó, a sujeira sai toda nesses 25 litros. O bom volta para ele reutilizar novamente no seu equipamento. Ali, ó. Isso aí, o processo é interessante. Então, olha ali como é que ele estava, o óleo, e como que ele ficou. Entendeu? Então, a contaminação biológica, as partículas sólidas, tudo isso o equipamento beneficia, né? É um belo lançamento. Isso na prática é pesquisa e desenvolvimento. E a Ecomac, apesar de ser uma empresa nova, ela vem com um diferencial, até porque a discussão hoje no mercado é produzir mais, economizar, não poluir. Quer dizer, está dentro do que tem de mais moderno hoje no mercado. Olha, o foco da Ecomac é sempre levar solução aos clientes, mas focando principalmente a questão ambiental. Então, depois do regenerador, os clientes reclamavam. Tá bom, eu resolvi a questão do óleo, mas eu tenho ainda que fazer a manutenção das máquinas, ir com a escovinha, uma pazinha, para tirar todos aqueles cavacos que ficam dentro do equipamento. Eu fico um dia inteiro para limpar uma máquina. Aí então a Ecomac lançou o aspirador industrial. Ele tem uma capacidade de 7 HPs e meio, o motor, e ele tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros. E ele vem, inclusive, com uns acessórios que, dependendo da manutenção que você vai fazer, se você já vai descartar, você já pode aspirar direto para um tambor de 200 litros, que tem aqui no verso, e aí você já vem com a empilhadeira, você já descarta direto. Então você pode agilizar esse processo, onde que o cara fica lá um dia todo para limpar uma máquina, em 2 horas, às vezes, ele consegue fazer a limpeza total. Ele tem também um poder... Não dá problema no operador, é problema de saúde... Nada, ergonomia, essa coisa toda. Descarta tudo automático. Exatamente, ele consegue aspirar 130 litros por minuto. Então, às vezes, porque ele aspira tanto sólidos quanto líquidos. Isso é importante. Então, às vezes já aconteceu em muitas empresas, estourou lá uma mangueira, alguma coisa lá,
e muitos funcionários eles tinham a mania de jogar serragem. Só que depois a empresa é responsável por isso e eles têm que dar a destinação correta também dessa serragem. Hoje se ela está contaminada, a coisa é grave. Hoje está proibido o uso da serragem. Isso acontece, você pega o aspirador, se deixa sequinho o ambiente. Hoje a maioria das empresas estão trabalhando nesse setor com óleo aí e parece um escritório, né? Então essas tecnologias vêm ajudar e vêm agregar. E esse óleo solúvel de arroz aqui, o que é com a casca do arroz aqui, o que a gente está fazendo de especial? Olha, isso aí é o resultado também de longo tempo de pesquisa, porque quando a Ecomac criou esse equipamento regenerador, o Daniel até me falou, Agenor, nós temos prazo de validade para esse equipamento. Aí eu me assustei, mas por que prazo de validade? Ele disse, acontece que na Europa está proibido o uso do óleo à base mineral, o óleo que vem do petróleo, né? Esse que é usado, todo o setor aí é a base mineral. E ele não sei se daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vai ser proibido, fatalmente isso vai ser proibido no Brasil. Então a nossa máquina vai ter essa vida útil, porque quando não tiver mais o óleo solúvel, não tem por que ter o nosso equipamento. Aí por sugestão até de alguns clientes, eles viram, mas vocês estão... A Ecomac está focada nesse setor ambiental, ecologicamente correto, por que vocês não pesquisam e desenvolvem um óleo? E o Daniel começou em parcerias com empresas multinacionais na área química. Ele tinha bem claro o que ele precisava, o que o mercado precisa, e aí ele começou a desenvolver esse produto. Depois de 112 testes, ele me falou que inclusive esteve testando óleo de hortelã, para esse processo. Aí ele chegou nesse óleo do arroz, porque a casca do arroz hoje é um problema, tem que ser descartado, tem que descartar, volume grande, então eles têm um processo que eles fazem uma espécie de briquete e depois eles utilizam isso como na parte de energia, eles queimam isso, né? E aí sai um óleo. E é uma quantidade enorme do óleo que sai da casca do arroz. Aí então ele fez o teste e foi muito interessante, que é o melhor refrigerante que existe. Pra você ter uma ideia, esse óleo para ele evaporar é acima de 630 graus. Então é uma outra economia, porque o óleo à base mineral, na faixa de 200, 210 graus, ele está evaporando. E esse óleo evaporando, ele prejudica até a saúde de quem trabalha nesse ambiente. E esse óleo, para ele evaporar acima de 630 graus, então o que vai acontecer? O cliente vai precisar repor somente o óleo que vai no arraste do cavaco. Evaporação praticamente inexiste nesse processo. Então, vai ter uma economia muito grande na reposição do óleo também. Muitas vezes, ele utiliza isso a semana inteira, que é medido a concentração desse óleo. Por exemplo, se deixar sempre com 5, às vezes chega na segunda-feira, ele está com 7, 8. Por quê? Porque evaporou a água. O óleo não evapora. Né? E uma outra coisa fundamental, esse óleo, ele não contém solvente, ele não tem polímeros, ele não tem nada à base de petróleo, à base mineral, e ele não tem enxofres, então é totalmente correto e ecológico. Inclusive, nos informou uma empresa que o óleo normal ele é classificado como grau 1, e esse já é classificado como 2. Né? Então muda toda a questão até de insalubridade. Eu vou entrar no site e eu já pego aí as informações, tá? Todo esse material que vocês assistiram agora, tem um videozinho, tem material, tem informações sobre o óleo, sobre o equipamento, sobre limpeza, o regenerador, enfim, tem um pouquinho de tudo. E estaremos na Mercopar esse ano também, né? Exatamente. Então é mais um ano que estaremos na Mercopar
E também teremos mais novidades na feira, tem mais equipamentos que estaremos lançando nessa feira. Então a Ecomac não para de colocar no mercado soluções. Interessante que, como o próprio Daniel, que é diretor também da Fortuna, ele cria os seus equipamentos em cima das necessidades que a própria Fortuna tem. Então, por isso, sempre esses projetos são maquinários bem tranquilos, que não vai dar problema. Operacionais do dia a dia. E uma estrutura fantástica também, para não dar manutenção também. Contato. Pela Ecomac, agenor.comercial@ecomac e diretamente no nosso site www.ecomac.com.br. Telefone 054 3027 6067. Agenor Fortuna, aqui no Canal 4 Digital da NET.